E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo, e a Samsung finalmente explicou por que as baterias do Note 7 começaram a explodir. E a Samsung tinha até hoje para fazer isso, afinal ela está prestes a dizer aos investidores quais foram os ganhos do trimestre. E era muito importante para a Samsung esclarecer tanto para os consumidores quanto para os investidores o que aconteceu com o Note 7. E quando as explosões começaram a acontecer, nós imaginávamos que era porque o espaço deixado para a bateria era muito pequeno. Então quando a bateria esquentava muito, ela começava a expandir e essa falta de espaço para a expansão teria causado as explosões. Porém, depois de muitos testes, tanto com a primeira leva de Note 7 quanto a segunda leva, a Samsung determinou que o problema não estava nem no software nem no design do hardware, e sim na própria bateria. Então, para explicar o que aconteceu, a Samsung dividiu entre bateria A, da primeira leva, e bateria B, que foi a segunda leva. E para que vocês possam entender o que aconteceu, vale explicar que a bateria é composta basicamente de três partes: os eletrodos positivos, os negativos e no meio há uma divisão física entre eles. Porém, se esses dois lados, positivo e negativo, se tocarem, pode acontecer um curto-circuito. E foi o que aconteceu em ambos os casos, porém por motivos diferentes. E na bateria A, aconteceu mais ou menos o que a gente imaginava. Porém, não foi o problema do hardware do Note 7, e sim da própria bateria. E o problema foi que a case em volta dos eletrodos não tinha espaço suficiente para a bateria expandir. Então, os testes mostraram que ao expandir não havia espaço suficiente no lado superior direito da bateria. E durante a carga e recarga, a bateria esquentava e expandia, e daí os eletrodos negativos e positivos se tocavam, causando o curto-circuito. Então, depois de muitas explosões, a Samsung tirou a primeira leva do mercado e colocou a segunda, esperando que nenhum problema fosse acontecer. Porém, nós sabemos como essa história termina. E a segunda bateria estava ótima no começo, e o problema começou a acontecer quando a Samsung começou a aumentar a demanda pela bateria. Aí começaram a aparecer as imperfeições, e basicamente o que aconteceu foi uma indentação na bateria. E essas imperfeições apareceram durante o período de soldagem. E para facilitar, você pode imaginar essas indentações como pequenos furos na parte de cobre da bateria. E esses furos fizeram com que a parte positiva dos eletrodos e a parte negativa se tocassem novamente, causando o curto-circuito e as explosões. Então, agora nós já sabemos o que aconteceu com a bateria do Note 7. Porém, o mais importante para mim foi que a Samsung tirou uma grande lição de tudo o que aconteceu. E agora, eles montaram um processo extensivo de testes para garantir a qualidade da bateria, o que é muito importante. Então, eu realmente espero que o Galaxy S8, que vai ser lançado provavelmente em abril, e o Note 8, que deverá chegar somente no segundo semestre, não tenha nenhum problema de bateria. Até a próxima!